Salmo 90, versículo 10. Diz assim, querido, os dias da nossa vida chegam a 70 anos. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Quem quer voar aí? Os irmãos podem sentar-se, fica à vontade, tá, queridos? Queridos, na NVI, esse versículo diz assim: os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Amados, Billy Graham, o maior evangelista da história da igreja, ele escreveu seu último livro com cerca de 93 anos de idade. Viveu pra caramba, né, queridos? 93 anos de idade. O título do livro é A Caminho de Casa, Vida, Fé e Como Terminar Bem. Eu acabei de ler esse livro ontem, fui muito abençoado, muito abençoado. Logo na introdução desse livro ele diz o seguinte, olha o que ele diz, com quase 92 para 93 anos. Nunca achei que chegaria até essa idade. Durante toda a minha vida, ensinaram-me a morrer como um cristão, mas ninguém me ensinou como deveria viver os anos que precedem a morte. Gostaria de ter aprendido, porque hoje sou um homem velho. E acredite, não é fácil. A velhice não é para os fracos. Escolha qualquer grupo de idosos e eu praticamente garanto qual é o principal assunto entre eles: suas dores e indisposições recentes. Realmente, queridos, a velhice não é para os fracos. Billy Graham, ele faleceu aos 99 anos de idade, no dia 21 de fevereiro de 2018, em sua casa, na Carolina do Norte, Estados Unidos. Durante os últimos anos de sua vida, ele enfrentou vários, inumeráveis problemas de saúde. Entre os principais problemas que ele teve e doenças estavam mal de Parkinson, diagnosticado em 1992, que afetou a sua mobilidade e fala com o passar do tempo. Então já teve dificuldade de andar e falar. Hidrocefalia de pressão normal, uma condição neurológica que causa sintomas semelhantes ao Parkinson, como dificuldade para andar e perda de equilíbrio. Pneumonias recorrentes, misericórdia, e problemas respiratórios, que se tornaram mais frequentes em sua velhice. Além disso, ele também tinha problemas de visão e problemas de audição, decorrentes da idade avançada. Mesmo com todas essas limitações, guardem isso, Billy Graham manteve sua fé firme e continuou escrevendo, orando e aconselhando até os últimos anos da sua vida. Amado, o salmo que lemos fala sobre velhice. Pastor, sou criança, vai falar sobre velho? Velhice, idoso? Daqui a 50 anos vocês vão estar tudo velho também. O salmo que lemos fala sobre velhice. Ele diz o quê? Que os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80, qual é o melhor desses dias? Ou desses anos? É canseira e enfado, pois tudo passa rapidamente e nós voamos. O tempo voa. Parece que foi ontem que eu tinha 10 anos. Parece que foi ontem que eu me alistei no exército e sobrei, reservista. Parece que foi ontem que eu casei com Biana, com 24, 23 anos de idade. Tinha cabelo, não tinha barriga. Mas o tempo passou e passa rápido. Queridos, sabe o que esse versículo quer dizer de forma bem prática? Existe um limite para os nossos dias aqui na terra. Desenhando, sabe o que significa? Vamos morrer. Vamos morrer. Nosso corpo está envelhecendo. Você, criança, teu corpo está envelhecendo. Estamos envelhecendo. Nosso vigor está diminuindo. As doenças muitas vezes começam a chegar. E a morte está nos aguardando.
Pastor, você veio falar sobre morte nessa noite? Por que não falar de vida? Amados, quem não está preparado para morrer, não está preparado para viver. Quem não está preparado para morrer, não está preparado para viver. Até porque, se você é um bom leitor da Bíblia, você já percebeu que todos os personagens bíblicos morreram. Todos. Você lida com a morte em cada leitura bíblica. Todos morreram. O único que morreu e ressuscitou foi o nosso Senhor e Salvador, que está vivo pelos séculos dos séculos. E tem também outros dois personagens, Enoque e Elias, que foram arrebatados. Não provaram a morte, mas não estão entre nós. Estão na glória, estão com o Senhor. Então, a morte é uma realidade inevitável. Vamos morrer. Uma certa feita na escolinha lá atrás com as crianças, eu perguntei, quem tem medo de morrer? Todos levantaram a mão. Todos. Todos. Amados, fora a questão do arrebatamento, que quando Jesus arrebatar a igreja, os que estiverem vivos serão arrebatados, não provarão a morte. Mas fora isso, para cada nascimento será uma morte. Isso é inevitável. Essa é a realidade da vida. Nem todos conhecerão a velhice, sabia? Pastor, eu vou chegar aos 80. Não temos garantia. Nem todos conhecerão a velhice, mas todos, sem exceção, conhecerão o fim da jornada terrena. Isso porque a morte é o limite imposto por Deus à existência nesse mundo. Contudo, queridos, para os que estão em Cristo, a morte não é o fim, mas é apenas uma passagem. A morte é a porta que abre, nos conduz para a eternidade, com o Senhor para todo sempre. Queridos, encarar a realidade da morte não é sinal de fraqueza, mas sim de sabedoria. O Salmo 90, 12, 2 versículos depois do que nós lemos, diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Ou seja, quando entendemos que a vida é breve, e ela é breve, passamos a viver melhor. Isso porque quem sabe que o tempo é curto, aproveita cada dia com propósito. Não joga a vida fora. Ele ama mais. Ele perdoa mais. Ele reclama menos. E busca viver em paz com Deus. E mais, o cristão, ele não teme a morte, porque sabe que ela não é o fim, mas um início, um começo de uma nova vida ao lado do Senhor para todos, sempre e sempre e sempre. Vou ler de novo o nosso texto para fixar. Salmo 90, versículo 10 diz assim: os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira, enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. O interessante, queridos, é que hoje a expectativa de vida do ser humano, sabe qual é? 80 anos e 3 meses. Essa é a média mundial. Alguns partem antes, outros conseguem viver um pouquinho mais, como Billy Graham, que viveu até os 99 anos de idade. Mas de uma forma ou de outra, a morte chega para todos. Um outro detalhe interessante, para ficar registrado: viver um pouco mais não elimina o fato de que um dia todos nós teremos que prestar contas a Deus da nossa vida. Cada um. Jovens, crianças, adultos, idosos. Cada um. Ou seja, mais cedo ou mais tarde, todos passaremos por essa realidade inevitável chamada morte. E depois da morte, sabe o que vem? Juízo. E é exatamente isso que Hebreus 9, 27 diz. E nos lembra: aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Depois disso vem o juízo. Vou repetir. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Depois disso vem o juízo. Abrindo um parênteses aqui na mensagem. Certa feita, durante uma grande reunião ao ar livre, o pregador George Whitefield, ele subiu a um estrado diante de uma multidão. E ele estava no azeite naquele dia.
Depois de alguns momentos de oração, em silêncio, ele abriu a Bíblia e leu exatamente esse versículo aqui, Hebreus 9, 27, dizendo: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, depois disso vindo o juízo. Logo depois de ler o texto, ouviu-se um grito no meio da multidão. Dentro do culto, alguém deu um grito estrondante. E um dos auxiliares foi até o local e voltou assustado, dizendo: irmão Whitfield, alguém acaba de morrer. Uma alma foi chamada à eternidade. A notícia se espalhou, e um clima de espanto tomou conta do povo. E George Whitfield então voltou a ler o mesmo texto, dizendo: é ordenado aos homens morrerem uma só vez, depois disso vem o juízo. E mal terminou de dizer, outro grito foi ouvido. Outra pessoa caiu morta dentro da igreja, com a simples leitura desse texto. Imagine o impacto. Imagine a reação do povo. O povo tremia. Será eu o próximo? Muitos choravam. Outros olhavam em silêncio, conscientes de que algo sobrenatural estava acontecendo naquele lugar. Mas Whitfield não se deixou abater. Ele ergueu a voz e, tomado pelo Espírito Santo, começou a proclamar para que todos se arrependessem e buscassem a salvação em Cristo, antes que fosse tarde demais. E ali houve um avivamento, um despertamento, e muitas pessoas se converteram. Detalhes, queridos, é bom chamar a atenção. 2 pessoas morreram naquele dia, apenas ao ouvirem a leitura de um versículo da Bíblia. Não sei se essas pessoas estavam preparadas para partir. Não sei. A simples leitura foi aí o suficiente para mostrar a realidade da morte e do juízo eterno. Isso porque a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é poderosa e penetra fundo no coração humano. Naquele dia, o Senhor usou a própria morte para despertar muitos para a vida. E por falar em morte, sabe quantas pessoas morrem no mundo por dia? Quantas pessoas morrem no mundo por dia? 175 mil. Isso significa que a cada segundo, 2 pessoas morrem. Cada respiração, aí me lembrou do Chaves, né? A cada suspiro teu, uma pessoa morre. Ele parou de respirar para ninguém morrer. Mas não é essa a mensagem. A cada segundo, 2 pessoas partem desse mundo, e muitas sem Cristo. Algumas morrem de forma esperada. Estavam internadas, estavam em estado grave, estavam ali já, numa situação crítica. Mas outros morrem subitamente, instantaneamente, um mal súbito. Vão dormir e não acordam no dia seguinte. Desenhando, queridos, a fila está andando, sabia? A fila está andando. E gostemos ou não, nós estamos nessa fila. As crianças estão nessa fila. Os jovens estão nessa fila. Os meia-idade estão nessa fila. Os acima de 70 estão nessa fila. Essa é uma realidade que muitos preferem ignorar, mas que a Bíblia nos chama a encarar com seriedade. Até porque a morte não é apenas o fim, mas o início de uma eternidade com Deus ou longe de Deus. Detalhe, o problema não é estar na fila, mas estar despreparado para o momento em que a nossa vez chegar. Muitos partem despreparados. Isso porque a morte não avisa. A morte não marca hora, nem respeita idade. Não respeita idade. Ela simplesmente vem. Isso me faz lembrar do pastor Augusto Nicodemos. Quem conhece aí o Augusto Nicodemos? Tio Nico. Você não conhece, Alessandro? Vou mandar uma mensagem dele para você. Gracinha também não conhece? Ele é um pastor, presbiteriano, muito respeitado. É chamado de Tio Nico. A Manu gosta muito dele. O sonho de Manu era conhecê-lo pessoalmente. Ele ia vir no Alcântara uns anos atrás, mas cancelou. Está bem idoso, já está lá morando nos Estados Unidos. Ele se converteu aos 22 anos, enquanto seu irmão Ricardo, na época, tinha apenas 17 anos.
Ele era muito amigo, muito próximo do seu irmão. Amavam a velocidade, motos, viajar, mas os dois eram totalmente incrédulos. Mas a graça de Deus alcançou o Nicodemos. Ele recebeu a Cristo como Senhor e Salvador e teve uma mudança radical de vida. Em determinado dia, ele se aproximou do seu irmão Ricardo e disse o seguinte: meu irmão, entregue a vida para Jesus, reconcilie-se com Deus. A mesma graça que me alcançou, o mesmo Jesus que me perdoou, ele pode te perdoar, te salvar, te libertar, te socorrer, te livrar desses vícios, do mundanismo, dessa vida totalmente afastada de Deus. E Ricardo, naquele dia, diz Augusto Nicodemos, vestia uma jaqueta azul jeans e um capacete verde. Ele ouviu a mensagem do irmão, mas respondeu dizendo o seguinte: agora não. Isso pode ser bom para você, mas no momento não me interessa. Eu não quero esse papo de Jesus. Jesus pode ser bom para você, mas eu não quero nada com ele. E, queridos, tragicamente, naquele mesmo dia, o Ricardo bateu de frente com um caminhão de moto em alta velocidade e teve uma morte instantânea. A morte não dá avisos. Ela chega para todos. Essa história nos lembra da fragilidade da vida e da urgência do arrependimento. Crianças morrem. Sabiam? Crianças morrem, adolescentes morrem, jovens morrem. E idosos, mais do que todos, também morrem. Mas não estão na fila em primeiro lugar. Eu brincava muito com minha sogra. Ela já bem... Eu falei, minha sogra, você ainda vai enterrar muita gente, minha sogra. E realmente enterrou muita gente. Mais nova do que ela. E muitos. A própria neta ela enterrou. Isso. A própria neta. Então, não sabemos quando será a nossa vez. Cada dia é uma oportunidade que Deus nos dá. Para quê? Para nos arrependermos, para mudarmos de vida, com a ajuda do Espírito Santo de Deus. O amanhã não é garantia para ninguém, nem para você e nem para mim. A morte pode chegar a qualquer momento, em qualquer lugar e a qualquer um de nós. Portanto, Deus nos dá hoje a oportunidade de refletir sobre essas verdades, pois cada dia é uma chance de arrependimento. Cada dia é uma oportunidade de viver em comunhão com Deus e de buscar o que realmente importa. Portanto, não sabemos quando nossa vez na fila vai chegar. Eu não sei, você não sabe. E se todos estamos nessa fila, o que realmente importa não é quanto tempo ainda temos, mas como estamos vivendo nesse tempo. E eu vou estar lendo mais uma vez esse texto para concluir. Salmo 90, 10. Vocês nunca mais vão se esquecer dele. Amém? Vão sonhar com ele. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. A vida voa, passa rápido. Então conserte a sua vida, se arrependa dos seus pecados, entregue seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém?